Bom dia novamente, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia novamente a todos. O povo está entrando aí, para a gente poder dar continuidade na nossa aula. Minha barba hoje está toda desgrenhada. A coisa tá feia, gente. Ó, e aí? Estudando muito, todo mundo? Ou enrolando muito, todo mundo? Não. Um pouco dos dois. Professor, Sua cara não queima de admitir, não, Lavínia? Ué, mas é verdade? professor, Eu. é muito fora da aula, mas Pedro, eu tava assistindo no recreio o programa da Ana Maria Braga. Eu Carol, tava o cara falou cada mentira a pessoa, essa mulher fala. Fiqueira demais. Agora, Agora ela saiu, tô muito feliz. agora o meu terceiro horário eu tenho uma janela, né? O que é janela? Janela é quando a gente tem um horário vago. Então eu tive o segundo e o terceiro horário e tenho o quinto e o sexto. Aí eu estava assistindo ali agora, eu fiquei... Eu também tava assistindo. Você não estava vendo aula, não? Eu tava vendo a aula. Vendo aula e assistindo a Ana Maria Braga. Que coisa bonita. É porque tem intervalo de 20 minutos, professor. No intervalo de 20 minutos, tudo bem. Eu assisti 1 hora. Ah, Ai, gente, Eu assisti no intervalo. Tanto é que a Teresa não tá ligada até agora. Ah, entendi. Acho que ela não é da sala, não. Tava ali alucinado com ela, rindo das mentiras dela. Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos cancelar com ela. Tadinha da Ana Maria. Olá, professor. Você por aqui? Olá, Enzo. Tudo bem? Você por aqui, cara? Que bom te ver. Professor, Ah, Tem uma menina que ela tem uma só menina não. que não é da sala, não. já saiu, era a Luísa. ela ainda tá. Ela tá. Tá? Ô, Luísa. Luísa. De novo. Agora é a aula do 9º ano, Luísa. 6º ano é no próximo horário. Agora saiu, né? Saiu. Ana Maria Braga não conseguiu se safar. Como é que é? Tadinha da Ana Maria Braga não conseguiu se safar. Ela falando que ela que ia ficar de jejum, ou que ia pegar testado hoje, que ela tá trabalhando demais. Saudade, gente. Ai, como que uma coisa assim mexe com todo mundo, né? Todo mundo tava... Tanto que ela saiu com 99%. Todo mundo... 99,17. 99,17, é o 17 lá. O resto da família que não votou. Né? Oi, Amanda. Maneira nenhuma soltaram fogos aqui ontem. É sério? Sem brincadeira. Gente, que loucura. Eu tava vendo uma matéria num jornal aí, eles falaram meio que brincando, mas é verdade, né? A votação dela para ela sair uniu todo mundo, direita e esquerda, Foi. todo mundo. Então, foi desse jeito mesmo, viu? O resto que não Loucura. votou foi a família. Foi só isso. Não é? Só a família dela que votou nos outros lá, foi aquelas porcentagens só. Família, amigos, né? Porque foi difícil realmente. Talvez, amigo. Como é que é? Talvez os amigos votaram nela, né? Talvez. Ana Maria Braga deve ter votado pra ela não sair, pra não ter que entrevistar. Verdade. Ai, só vocês mesmo para me fazer rir, viu? Boa, gente. Vamos dar continuidade aí, então. Acho que já deu tempo da galera entrar, já somos 35 pessoas, então vamos lá. Então, a gente vai continuar aí falando sobre as características do tipo narrativo. A gente já falou sobre enredo, já falamos sobre narrador. Falta o que, então? Personagem, tempo e espaço. Como é que é, Vinícius? Eu não sei. Quem foi que falou aí? Professor, Hum, eu falei personagem, tempo e espaço. isso, garoto. Personagem, tempo e espaço. Então vamos lá, vamos começar Eu aí. ia falar isso agora. Sei. Vamos começar aí a falar sobre personagens, né? Personagens, eu acho que é
o mais fácil deles de entender. Vocês sabem quais são os tipos de personagem que pode existir dentro de uma narrativa? Protagonista, Isso, Antagonista. isso. Figurante. Personagem secundário. Segunda pessoa. Figurante. Figurante é novela, gente. Coadjuvante. Personagem Personagem secundário. Figurante é Aham, aquela secundário. personagem Já falou secundário, antagonista? Isso mesmo. Já. Protagonista, antagonista e, E o secundário. coprotagonista. Como é que é? Professor, e coprotagonista, um outro protagonista. Aí ele vai fazer parte do secundário, tá? Personagens secundários. Como é que vocês falaram aí? Figurante? Figurante é Aham. só em filme e novela, tá, gente? Não tem como ter figurante em livro, não. Figurante é só a gente para preencher o fundo mesmo. Isso, exatamente. Eles não têm fala, não tem nada. Ele só passa lá no fundo, tá? Isso não tem como ter em um livro. Se for uma adaptação, um filme adaptado de um livro, ok, vai ter figurantes. Mas em um livro, dificilmente, tá? Só se ele for descrever um ambiente que ele está cheio de pessoas, aí tudo bem. A gente pode falar que está cheio de figurante ali, mas não é bem essa ideia para figurante, não, tá? Então a gente Professor. vai... Eu? A gente pegar um gênero literário onde possui mais personagens principais, pode haver mais de um personagem protagonista na história ou não? Pode sim. Como a gente estava falando na última aula sobre o gênero novela, né? Novela e romance, que são gêneros geralmente que têm vários núcleos, a gente vai ter vários protagonistas e vários antagonistas. Mas, dentro desses vários protagonistas e vários antagonistas, a gente sempre vai ter o protagonista principal e o antagonista principal, tá? Então, por exemplo, para quem assistiu a Game of Thrones, né? A primeira temporada, a gente pode falar que os protagonistas, ou o protagonista, era o pai Stark, né? O Ned Stark, se não me engano. A história girou muito em torno dele, mas as filhas dele também, em certo momento, foram protagonistas. O próprio Jon Snow, em certo momento, foi protagonista, mas o protagonista principal da série é o Jon Snow, tá? A gente vê a série muito focada, por exemplo, na Daenerys, né, a mãe dos dragões, mas alguém aqui já assistiu Game of Thrones? Eu tô falando, nem sei se alguém já assistiu, né? Tô falando que foi uma série que foi bem popular. Foi muito né? boa, mas o final foi horrível. O final foi um fiasco. Professor, Diga. mas tipo, uma coisa a comentar. Lembra quando eu falei de coprotagonista, você falou que era personagem secundário? Sim. Então, mas, tipo assim, já assistiu Velozes e Furiosos? Não gosto da franquia. Assisti só o primeiro. Mas, então, nos Velozes e Furiosos, tipo, você já assistiu o primeiro, certo? Então, no primeiro, o protagonista é o Brian, certo? Uhum. O cara é um policial que, tipo, tá investigando uma gangue, mas então ele acaba criando laço com ela, sabe? Certo. Mas, então, nos outros filmes, então o Brian, ele vai meio que perdendo a cena como, tipo, protagonista principal, e o pessoal fica dizendo que o protagonista principal é o Então, quando a gente... sabe, o chefe da quadrilha. Então, Mas, o que tipo vai assim, acontecer, Heitor? mesmo ele sendo o protagonista principal, o Brian, ele acaba... Continua. O Brian, ele acaba o quê? Não, é que eu não tinha ouvido, meu telefone travou. Não, tudo bem. O que acontece, cara? Quando a gente for estudar a estrutura de um texto narrativo, a gente vai entender melhor como que isso é possível. Por quê? Dentro da estrutura do texto narrativo, a gente tem lá, né, a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. O desenvolvimento a gente pode chamar também de problema, né? Então, introdução, problema, clímax e desfecho. O que isso significa? Significa que o protagonista é alguém que vai passar por um problema, alguma dificuldade,
e o clímax é o ponto máximo daquele problema e o desfecho é a solução daquele problema, tá? Então, quando a gente tem mais de um protagonista, é porque mais de um personagem vai passar por esse problema, vai chegar ao clímax e vai solucionar, ou não, né? O desfecho ele pode ser com solução ou não. Mas a gente vai notar que em todo o texto ele tem um... Calma, só um minutinho que eu vou deixar você falar. Ele vai ter um problema principal, vamos colocar assim, tá? Então, ele tem um problema a ser solucionado, vai ter vários problemas que vão surgindo com vários personagens diferentes, então esses personagens, em determinado momento, eles podem ser considerados protagonistas, tá? Mas, por mais que eles sejam considerados em certos momentos da história como protagonista, eles vão ser personagens secundários. Por quê? A gente sempre vai focar apenas no protagonista principal. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de texto narrativo, é impossível a gente desvincular de filme, né? É muito mais fácil para a gente pensar, para a gente conseguir entender, colocando como exemplo filmes. Só que os exemplos que eu dou aqui de filmes, eles vão ser geralmente filmes baseados em histórias escritas, seja livro, quadrinho, alguma coisa, tá? Por quê? Porque quando eu falo, eu estou falando para vocês, na verdade, do livro, mas por vocês já terem visto a série, o filme, ou qualquer coisa, o desenho, fica mais fácil para vocês conseguirem entender. Mas, por exemplo, o Velozes e Furiosos, ele não é baseado em um livro, ele é só filme. Então, fica mais complicado para a gente conseguir entender, porque aí vai entrar na característica de gênero cinematográfico. E para a gente entrar nessas características, a gente precisa entender quais são as características próprias desse gênero. Então, por isso que fica difícil. Quando eu falo de Game of Thrones aqui, ou de Vingadores, sei lá, eu tento trazer isso para vocês, porque vocês conhecem pelo menos a história baseada, né? O filme, ou a série, ou o que for, e fica mais fácil de conseguir compreender, entendeu? Mas quando não é algo baseado em livro, fica mais complicado. Eu realmente não vou saber falar para vocês, porque eu preciso ver quais são as características desse gênero cinematográfico para a gente poder analisar um filme, por exemplo. Entendeu? Mas vamos lá. Fala, Cauã. Cauã? Professor. Oi. Baseado no filme e livro It a Coisa. O protagonista seria o irmão do menino que morreu, esqueci o nome. Qual história? It a Coisa. Ah, tá. Então, só que dentro dessa história existe o grupo, né, o grupo dos otários, e onde cada fase do livro, ou uma parte do filme, é que a gente começa a entender um pouco aí da história dos personagens. Todos eles podem ser considerados protagonistas, ou todos são protagonistas principais na história? Não, só vai ter um protagonista principal. É o personagem principal ali do grupo. Não tem como o grupo ser protagonista, entendeu? Entendeu? Entendi. Gente, espera aí só um minutinho, porque o meu computador, a tela tá caindo. Pronto. Fala, Vinícius. Enquanto você fala, eu vou tentar arrumar minha tela aqui, tá? Só um minutinho. Pode ir falando que eu tô te ouvindo. É que, tipo assim, eu gostava muito de você, tá ligado? Mas depois que você falou que assistiu o primeiro filme, só o primeiro filme de Laçoriota, você já acabou, tá ligado? Por causa que você só assistiu o primeiro filme, professor. Tem 8 filmes ainda pra você assistir. Eu concordo que o primeiro filme é uma bosta. Eles exageraram, mas mesmo assim, professor, tem 8 filmes ainda pra você assistir. Não, depois eu vou assistir, mas é porque, Vinícius, eu tenho costume de assistir mais histórias que são baseadas em livros. Livro eu gosto muito de ler, né? Então, geralmente, eu não sou muito fã de filme, não. Então, geralmente, só um minutinho. Geralmente, eu leio o livro e aí me desperta o interesse em assistir o filme.
Então, é muito difícil. Não é muito difícil, mas é um pouco mais raro assistir esses filmes com sequências, principalmente se tiver sequência longa. Eu morro de preguiça, porque eu acho que as sequências vão sendo mais para arrecadar dinheiro do que a história. Eu acho que a história se perde muito. Por exemplo, uma série que eu era apaixonado. É tanta gatinha que aparece no filme que... Eu mereço. Uma série que eu era apaixonado era aquele Sobrenatural. Eu adorava aquela série. Eu assisti até a quarta temporada, quarta ou quinta, e parei de assistir, porque perde o fim da meada, sabe? O fio da meada. A história se perde. Começa a ter muito buraco, muito erro de roteiro. Eu sou muito chato com isso. Como é que é, Amanda? Nada mal. O final é horrível. De Sobrenatural? Sério? Eu nem assisti, ainda bem. Mas é isso. Todo mundo vai morrer. Droga, é o Brian. É o Brian? Então tá bom. Professor, Fala. você já assistiu Peaky Blinders? Não, ainda não. É bom? Professor, você já viu Professor. Grey's Anatomy? Nossa, tem um morro de preguiça de Grey's Anatomy. É ruim demais. Morro de preguiça. Professor, Eu não assisto nenhuma série longa. professor, Acho que a única série longa que eu assisti foi The Big Bang Theory. Só. Acho que a única série longa que assisti foi 13 demais. Nossa, 13 mais é interessante também. É Professor, legal. eu quase terminei Supernatural. Eu acho que falta uma temporada para me acabar. Ai, maravilha. Bom demais. professor. Já Oi. viu Ponto Cego? Qual? Ponto Cego. O nome não me é estranho, mas não me recordo. Em inglês se chama Blind Spot. É da mulher tatuada. De uma mulher que é policial, toda tatuadona? Aham, uma É, mulher que memória? é tatuada e cada tatuagem dela resolve um crime do FBI. Sim, sim. Já assisti alguns episódios. Professor. Ela É muito bom. Bom, gente, mas vamos lá. Vamos voltar aqui, então. Professor, Oi. tem o filme As Crônicas de Nárnia, o primeiro filme. Sim. Eu vou me basear no livro que teve, acho que foi o segundo livro. Você disse que é meio complicado de escolher qual é o protagonista. Certo. Nesse caso, são 4 irmãos. Tem Sim. como diferenciar qual é o protagonista principal ou não? Dentre os irmãos, você consegue identificar um antagonista? Entre eles, não. Não? No primeiro livro que você está falando, é O Edmundo. o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? O Edmundo, ele não é protagonista, ele é antagonista. E quem bate de frente com o Edmundo? Pedro, irmão mais velho. O antagonista, ele é o oposto do protagonista. Então, o protagonista da história principal vai ser o Pedro. A Susana e a Lúcia não serão protagonistas, serão personagens secundários. Entendeu? Uai. Não sabia que era assim, não. Sim. Por mais que eles estejam presentes ali como protagonistas também, né? Vamos falar que os 4 são os protagonistas da história. Dentre eles, o Edmundo se destaca como um vilãozinho, né? Vamos colocar assim. Mas, professor, se a gente for levar de baseado na história, Edmundo ele só foi usado pela Jade. No caso, ela é a antagonista da história toda. Ela é a antagonista principal. Fato. Ela é a antagonista principal. Mas tem antagonista secundário? Como? Tem antagonista secundário? Tem, a gente pode ter vários antagonistas em uma série. Mas eu não lembro que você tinha dito que só numa história só pode haver um antagonista. Um protagonista. Professor. Um protagonista. Você falou um antagonista e pode ter vários protagonistas. Então, se eu falei errado. Sabe por quê, Cauã? Não pode, tem histórias onde a gente vai ter vários antagonistas. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas com espaçamento. Por exemplo, histórias em quadrinhos, a gente tem vários antagonistas, né? Vamos pegar aí a própria Marvel em si. Se a gente for pensar nos filmes do Homem de Ferro, por exemplo, os 3 filmes, em cada filme ele teve
Eu tirei print de todos os slides. Galera, desculpa, a minha internet caiu. Eu voltei conectado pelo celular aqui agora, mas a internet parou do nada, por isso que eu saí da sala, viu? Desculpa. Bom, Oi, professor. eu estava respondendo o Cauã. O que acontece? Se eu falei... Era isso, professor. Se eu falei essa questão do antagonista, eu falei sem perceber e falei bobagem. Mas antagonista pode existir vários, tá? Como eu estava falando em história em quadrinhos, por exemplo, se a gente fosse pegar, por exemplo, a história do Homem de Ferro, em cada filme ele tem um antagonista diferente, né? Então, são vários antagonistas. Então, o personagem protagonista, ou a história em si, ela pode ter vários vilões, tá? Vários antagonistas. Resolve problema com um, acabou aquele antagonista. Resolve problema com outro, acabou. Resolve com outro, acabou. Então, a gente pode ter essa variação de antagonistas. Os protagonistas, não. Protagonista geralmente vai ser só um. Pode acontecer, gente, de ter dois? Pode, tá? Mas não é comum. O correto é que, por mais que seja um grupo, a gente vai ter um personagem que vai se destacar, que a história vai girar em torno dele. Se a gente fosse pensar nas Crônicas de Nárnia, como o Cauã colocou, Júlia, já vou te dar a palavra, tá? Júlia. Se a gente fosse pensar, por exemplo, na história das Crônicas de Nárnia, a gente poderia falar até que, no filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ou no livro, o protagonista, na verdade, não é nenhum dos 4 irmãos. É o Aslan, é o leão, tá? E antagonista, sim, seria a Rainha Branca lá, né? A Feiticeira Branca. Então, o protagonista, na verdade, seria o Aslan. Só que nem no filme, nem no livro, o Aslan aparece o tempo todo. Então, por isso que é complicado definir-o como protagonista. Mas, professor, o leão, ele não aparece muito? Ele é o protagonista. Pelo fato de ele não aparecer muito, fica difícil colocar ele como protagonista. Só que o mais engraçado é que a história inteira de Nárnia, desde a criação do primeiro livro, se gira em torno dele. Exatamente. Para quem não sabe, né, a primeira história, que eu não vou lembrar agora qual que é o nome... Sobrinho do Mago. Como? O Sobrinho do Mago. Sobrinho do Mago. Ela nem tem Lúcia, não tem Susana, não tem Pedro, nem Edmundo. Não tem nenhum dos 4 personagens que a gente conhece dos filmes. Não tem Cáspia, não tem nada. Quem está no filme, a história do primeiro livro, para quem não sabe, quando a Lúcia, o Edmundo, os irmãos lá, vão morar com o tal do professor lá, aquele senhorzinho, aquele velho. O primeiro livro é a história dele em Nárnia, na criação de Nárnia, quando ele era criança. Então, com a amiguinha dele. Então, assim, né, muda completamente. Depois, nos outros livros, mais para frente, para quem já assistiu aí o Peregrino da Alvorada, já conheceu o primo dos irmãos, né? Sim, já vimos. Como é que é o nome dele? Eustáquio. Depois, nem o Eustáquio aparece. Na última história, não tem nem Eustáquio mais. Não tem mais nenhuma criança. Eles vão aparecer só no final da história. Então, se você pegar um livro ou um filme, a gente consegue ter o protagonista daquele filme e o antagonista daquele filme. Mas na história inteira, o protagonista é o Aslan. Porque a história inteira se movimenta em torno dele, tá? E o antagonista, gente, ele não vai ser necessariamente um vilão. Ele é o oposto, como se fosse um raio-x, tá? Do protagonista. Então, ele é o oposto do protagonista. Então, não necessariamente ele é um vilão. A gente consegue entender isso de forma mais clara quando a gente tem uma história onde não tem um vilão. Por exemplo, a Turma da Mônica. A Mônica, o título da obra é o nome dela, então ela é protagonista. Isso é claro. Quem que se opõe a ela? O Cebolinha. Às vezes, o Cascão. Então, numa história onde o Cascão está se opondo a ela, o Cascão que vai ser o antagonista. Em uma história em que o Cebolinha está se opondo a ela,
o Cebolinha vai ser o antagonista. Em uma história onde os dois estão se opondo, os dois vão ser antagonistas. Entendeu? Em um momento um e em um momento outro. Mas no vai caso, então, existir sempre essa ajuda o Cebolinha. História. Exatamente. Ana Júlia, desculpa, eu falei demais, diga. Não, eu ia perguntar exatamente isso, se o antagonista ele tem que ser necessariamente o vilão, só que você já explicou. Ah, sim. Não necessariamente ele vai ser um vilão. Vamos ver aqui, então, uns slides, ó. Então, os personagens, eles são aquelas pessoas que vão fazer parte da história, né? Eles podem ser divididos em 2 grupos. Os personagens principais, que é o protagonista, que é o personagem principal da história, e o antagonista, que não necessariamente é um vilão. O antagonista é o personagem que vai se opor ao protagonista, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso, porque às vezes eu vou perguntar num texto assim, quem que é o antagonista desse texto? Aí a pessoa costuma ficar na dúvida porque ela não encontra um vilão na história. Então, o antagonista, ele não vai ser necessariamente um vilão, tá? Ele vai ser alguém que vai se opor. Lembram da história lá da cigarra e da formiga que a gente leu? Muitos de vocês marcaram que a cigarra seria a protagonista e a antagonista seria a formiga. Por que que não é? Por que que a protagonista, na verdade, é a formiga e o antagonista é a cigarra? Porque a cigarra está se opondo à formiguinha. A formiguinha está vivendo a vida dela normalmente. E a cigarra tenta mudar isso, tenta convencer ela a fazer uma coisa que não é certa, tá? Entre aspas. O que não é certo? Abandonar o trabalho para curtir, tá? De acordo com a lição que a história tenta passar, né? De que a gente tem que trabalhar para sobreviver ao inverno, né? Vamos dizer assim. Então, o correto ali, o que é aceitável, é que a formiguinha cumprisse o papel dela dentro do formigueiro, que era trabalhar, juntar comida para ter alimentação suficiente no inverno. Então, a cigarra, ela está se opondo à formiga. Ela está tentando desviar a formiga do caminho certo. Certo? Entenderam? Então, por isso que a cigarra, ela é antagonista. Ela está se opondo, ela está indo contra a natureza da formiguinha. Então, a gente consegue identificar que a formiga, ela é a protagonista da história, porque é ela que tem um problema. O problema dela é, a gente tem a introdução, a apresentação da formiga, da cigarra, bonitinho. A gente tem um problema. Qual é o problema? A cigarra querendo levar a formiga para a vida boa, né? A vida mansa. A gente tem o clímax, a chegada do inverno, né? A cigarra quase morrendo de fome, vou fazer a chamada Preocupa Não. E nós temos o desfecho, que é a formiguinha, nossa protagonista, acolhendo a cigarra, tá? E não deixando a cigarra morrer. Como? O Vinícius está com o microfone ligado. Ah, tá. Bom, faltam 10 minutos, daqui a pouquinho eu faço a chamada, então. Então, pessoal, por isso que nessa história a formiguinha vai ser a protagonista e a cigarra antagonista. Lembram que vocês tinham me perguntado lá, quando a gente fez a atividade em Socrativo, professor, mas por que a formiga é a cigarra? É por causa disso. A cigarra está se opondo à formiga, então ela é a vilã, ela é a antagonista. Entenderam? Conseguiram entender essa diferença? Sim. Então nem quem se opõe primeiro é o vilão? Como é que é? Quem se opõe primeiro é o vilão, porque no caso, vamos supor, da turma da Mônica. É o Cebolinha que se opõe primeiro à Mônica, e não a Mônica que se opõe primeiro ao Cebolinha, quando bate nele. Sim, sim. Mas não necessariamente. Por quê? Não necessariamente quem se opõe. Quando a gente fala quem se opõe, é porque eu quero falar que a pessoa é o oposto uma da outra. Entendeu? Se uma tem boas virtudes, o outro vai ter más virtudes. Então, se opõe nesse sentido, de ser o oposto. Tá? Um vai querer o bem, o outro vai querer o mal. Se a gente for pensar na história da Mônica, vai ter, lógico, obviamente, histórias onde o Cebolinha vai estar agindo bem e a Mônica vai agir de forma errada, de forma má, batendo nele.
Então, sim, ele vai ser o protagonista e ela a antagonista. Mas, geralmente, isso vai acontecer quando vier assim, Turma da Mônica, pequenininho lá em cima, escrito na capa assim, Cebolinha, ou Cascão. Ou seja, aquela revistinha é sobre o Cascão, então ele vai ser o protagonista. Aquela revistinha é sobre o Cebolinha, então ele vai ser o protagonista. Se na revistinha tiver escrito Turma da Mônica, só sem o nome de algum personagem, a Mônica vai ser a protagonista. Certo? Certo. Bom. Professor. Oi. Mas se for tipo uma história que conta a história de um vilão, tipo, por exemplo, lá tem aquele filme do Coringa. Aí, tipo, ele seria o protagonista, não é? Sim, exatamente. Isso, eu ia falar isso na hora que eu comecei a falar da Mônica e tinha me esquecido. Eu ia citar até a Malévola. A Malévola, ela é uma vilã da história da Bela Adormecida, né? Para quem não sabe, antes de existir filme da Disney, já existia a história, tá? Dos irmãos Grimm. Então, a história escrita. Então, a Bela Adormecida, ela é a protagonista, obviamente, e a Malévola, a antagonista, a vilãzinha da história. No filme A Malévola, por exemplo, ela se torna protagonista. No primeiro filme, a Cinderela, a Bela Adormecida, ela vai ser o quê, então? Seria antagonista, só que ela não era contra ela. Então, tipo, eu acho que ela era só uma personagem. Era o outro reino, não? Ela é uma personagem acho que era secundária. O rei. Acho que era o rei que era o antagonista. Exatamente, o rei Estevão, né? A Cinderela, que na história original é a protagonista, ali ela vai ser simplesmente uma personagem secundária. Tá? Então percebam que ela tem a importância dela, a influência dela na história, ela que influencia para a gente conhecer o lado bonzinho da Malévola, né? Mas ali na história ela é só uma personagem secundária, como qualquer outro que aparecer ali. Tá? O antagonista vai ser o rei e a protagonista a Malévola. Aí vai depender do estilo da história, né? Aquilo dali é como se fosse um reconto, ou seja, você pega a história original e reconta ela de uma outra forma, tá? Os personagens secundários, então, pessoal, eles também podem ser chamados de personagens coadjuvantes, tá? Eles são todos os outros personagens da história, seja aqueles que acompanham o protagonista ou aqueles que acompanham o antagonista. E aí, nesses casos que a gente costuma confundir em ter mais de um protagonista ou ter vários antagonistas, não necessariamente, às vezes, isso é fato, tá? Às vezes a gente vai achar que uma história tem vários antagonistas, mas, na verdade, só tem um. Por quê? É aquele que se opõe ao protagonista. Se tiver mais de um personagem que se oponha, sim, a gente vai ter mais de um antagonista. Mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir com os personagens secundários que acompanham um antagonista. Tá? Então, por exemplo, na história do Batman, já que vocês falaram do Coringa. Do Coringa, não. É do Coringa mesmo, né? Foi do Coringa. Não foi do Coringa, não. Foi? Foi do Coringa. Então, tá, eu falei. Então, por exemplo, os inimigos do Batman. Ele tem o Coringa, tem o Charada, tem o Homem Espantalho, por exemplo. Duas caras. As duas caras. Vamos usar esses 4 aí. Então, o Batman tem 4 inimigos. Os 4 vão ser antagonistas. Se os 4 aparecerem na mesma história, os 4 são antagonistas. Porém, se os 4 aparecerem na história, mas eles têm 3 ali que estão ajudando o Coringa é o antagonista e os outros 3 são personagens secundários. Tá? Porque os 3 estão ajudando o vilão principal, o antagonista principal. Então, eles não vão ser antagonistas também. Eles vão ser personagens secundários que acompanham o antagonista. Tipo Harry Potter, professor? Tipo Harry Potter. Exatamente. Tem o Voldemort e ele tem os lacaios dele que trabalham para ele. Exatamente. Tem um Draco também. Draco também. Se a gente fosse pensar na história, até o terceiro livro, o Draco é o antagonista. Tá? Se a gente fosse pensar
por partes. O antagonista principal da série inteira, das 7 histórias, dos 7 livros, o antagonista é o Lord Voldemort. Mas até o terceiro livro, em que o Voldemort quase não aparece, né? Ele aparece no final do primeiro, no final do segundo e no terceiro... Ele aparece no meio, eu acho. Ele aparece no meiozinho, né? Aí depois aparece no final de novo. No Cálice de Fogo. Não, Cálice de Fogo é o quarto, o terceiro é o Prisioneiro de Azkaban. Acho que no terceiro o Lord Voldemort nem aparece. Foi no quarto que ele aparece quando ele vai ser ressuscitado. Quando ele vai ser ressuscitado. Aí ele aparece de vez. Por isso que eu falei até o terceiro, porque até o terceiro ele está meio vivo, meio morto, né? Mas, nesse caso, então, o Lord Voldemort, ele é o antagonista principal da história, né? Da história inteira, pegando do início ao fim, do primeiro ao 7º livro, ele é o antagonista principal. Todo mundo que está com ele, seja Bellatrix Lestrange, seja, sei lá, o próprio Draco, o pai do Draco, e qualquer um que se meta no caminho, tentando acabar com a vida do Harry ou fazendo qualquer coisa para prejudicá-lo, eles não são antagonistas. Eles são personagens secundários que acompanham o antagonista, tá? Se a gente tem uma história, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, onde a gente tem 4 irmãos que chegam no reino, eles não são protagonistas. O protagonista é o Aslan. Eles são personagens secundários que acompanham o protagonista dentro da história inteira, tá? Não estou falando só de um filme específico, estou falando isso dentro da história inteira. Da mesma forma, o Caspian, ele não é protagonista, ele é um personagem secundário que acompanha o protagonista, tá? Então a gente vai ter essas variantes, essas variações aí. Certo, pessoal? Muito boa aula, amigo. Bem, então é isso. Professor, Amanhã... não tá certo. Oi? Não tá certo. Por que não tá certo? Nada tá certo. Fala alto que eu não tô te ouvindo, Vinícius. Tudo que você falou tá errado. Então tá bom, se você acha. Sim. Se você quiser, na próxima aula... Toma ali, lapada. Como é que é, Vinícius? Se você quiser, na próxima aula, eu viro professor. Tá bom, pode deixar. Amanhã você dá aula pra gente, tá? Tá bom, beleza. Galera, eu vou postar esses 2 slides hoje, lá que a gente viu, tanto do narrador quanto dos personagens lá no Escola Web. Na verdade, não vou postar hoje. Amanhã a gente vai terminar falando sobre tempo e espaço, aí eu deixo para postar amanhã com tudo. Esses não tem nada para vocês copiarem, então é mais tranquilo, tá? Não falei nada com vocês, mas eu já tirei print, tá? De quem estava aqui. Então, é isso. Nós ficamos por aqui. Que bom que você gostou, Cauã. Também gostei bastante. A aula hoje foi bem participativa. Isso é muito bom. Então, é isso. Amanhã a gente se encontra novamente. Tchau, Lucas. Obrigada. Tchau, Lucas. Beijo. Abraço a todos. Até amanhã. Professor. Até, pessoal. Tchau, tchau. Careca. Parou. Tapa na careca. Tchau para vocês. Até amanhã. Sexto ano.